Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso preparatório de Matemática. Vamos iniciar o tema do cálculo diferencial, ou seja, o cálculo das derivadas, e como introdução vamos iniciar recordando o conceito de taxa de variação e taxa de variação média. Para tal, tenho aqui um pequeno exemplo que poderá servir de base para chegarmos às definições pretendidas. Então o exemplo que vos apresento é o seguinte: numa pequena ribeira, num dia de inverno, a altura da água sofreu grandes variações ao longo de 10 horas. A função f, representada no referencial da figura que se segue, relaciona a altura da água na ribeira em metros com o tempo em horas decorrido após as 0 horas. Portanto, temos então aqui o referencial XY, representamos aqui a nossa função f, que temos aqui uma pequena representação de domínio de 0 a 10. Da observação gráfica, podemos então agora fazer algumas questões. Por exemplo, qual a variação da altura da água na ribeira entre as 5 e as 8? Ou então, podemos estar interessados em saber qual a variação da altura da água na ribeira entre as 2h30 e as 5 horas e também entre as 5 e as 8, qual foi, em média, a variação da altura da água por hora. Vamos então agora responder a cada uma destas questões, começando por qual a variação da altura da água na ribeira entre as 5 e as 8 horas. Pela observação do gráfico, podemos ver que a imagem de 5 está representado no eixo do X, corresponde a uma imagem de 2 metros. Da mesma maneira, as 8 horas correspondem a uma imagem de 5 metros. Assim sendo, escrevendo isto matematicamente, f de 5 igual a 2 e f de 8 igual a 5. Então, estamos em condições de dizer que a variação da altura entre as 5 e as 8 foi de 3 metros, o que é traduzido pela expressão matemática nossa conhecida, f de 8 menos f de 5 igual a 5 menos 2 igual a 3. Respondendo agora à segunda questão, qual a variação da altura na ribeira entre as 2h30 e as 5 horas? Da mesma maneira, chegamos que a imagem de 2,5 é igual a 3, a imagem de 5 é igual a 2, então, analogamente, f de 5 menos f de 2,5 é igual a 2 menos 3 igual a menos 1. Concluímos então que a variação entre as 2h30 e as 5 horas corresponde a uma diminuição de 1 metro na altura da água. Porquê diminuição? Se tiverem recordados da questão anterior, 3 metros positivos, 1 metro negativo corresponde a uma diminuição. Também, pela observação do gráfico, podemos ver que entre as 2h30 e as 5 temos ali uma ligeira descida no gráfico da função f. Então, estamos em condições de definir então o conceito de variação. Variação de uma função no intervalo AB do seu domínio é dada por f de b menos f de a. Temos ainda mais uma questão para responder. Das 5 às 8, qual foi, em média, a variação da altura da água por hora? Portanto, durante as 3 horas que decorreram entre as 5 e as 8, a variação da altura foi de 3 metros. Podemos ver que f de 8 menos f de 5 é igual a 3. Em média, a variação por hora é dada por f de 8 menos f de 5 sobre a diferença entre 8 e 5, o que nos dá um total de 1 metro por hora. Portanto, podemos então concluir que, em média, a variação da altura da água da ribeira foi de 1 metro por hora. Podemos então definir o conceito de taxa média de variação de uma função no intervalo AB por a diferença
entre as imagens de B e A sobre B menos A. Da definição de taxa média de variação de uma função num determinado intervalo, podemos concluir 3 resultados. Nomeadamente, se f é estritamente crescente no intervalo A e B, então a sua taxa média de variação é positiva. Se f é estritamente decrescente no intervalo AB, então a taxa média de variação nesse intervalo é negativa. Se f é constante em AB, então a taxa média de variação no intervalo é constante. No entanto, o recíproco é falso e para isso basta-nos observar então o gráfico da nossa função f. Se eu fizer o intervalo entre 5 e as 10 horas, f de 5 é igual a 2, f de 10 é igual a 2, é 0, daria-nos uma taxa média de variação 0, no entanto, podemos verificar que a função não é constante nesse intervalo. Espero que tenham gostado destas revisões. Qualquer questão que queiram colocar, não hesitem em utilizar o fórum de ajuda disponível na página do Moodle.